meus amores, tudo bem com vocês? Então iremos dar início a mais uma aula de história. Peguem o livro de vocês e abram na página 104 e 105. Após a explicação, tia Lê irá explicar a atividade da página 106, tá bom? O assunto é diferentes culturas no Brasil, certo? Vamos lá? Quando os colonizadores portugueses chegaram às terras que seriam o Brasil, encontraram uma cultura local própria e se encontraram com as mulheres indígenas. Olha que legal! Os colonizadores portugueses, quando chegaram nas terras que futuramente seria o Brasil, certo? Eles já encontraram as mulheres indígenas lá. A interação portuguesa com essa nova etnia deixou marcas profundas na nossa história. Então, essa interação entre os portugueses com as mulheres indígenas marcaram, certo, a nossa história aqui no Brasil. Dela surgiu o caboclo, entendeu? A mistura de branco com índio, que é uma das primeiras transformações étnicas do nosso Brasil colonizado, entendeu? Então, eles se envolveram, entendeu? Eles se envolveram com os colonizadores portugueses se envolveram com as mulheres indígenas e aí surgiu essas marcas que foram surgindo o caboclo, a mistura de branco com o índio, entendeu? Que é uma das primeiras transformações étnicas aqui do nosso Brasil quando ele foi colonizado, tá certo? Com o passar do tempo, vieram os africanos escravizados para trabalhar na lavoura e várias transformações foram acontecendo ao longo desse tempo nos habitantes dessas novas terras. Por quê? Porque foram nascendo outras etnias. Com a contribuição de outros povos europeus, quem são eles? Os japoneses também, os árabes e os judeus, o Brasil foi construindo sua identidade étnica e cultural. E foi o quê? Nos transformando em um país ricamente diversificado e miscigenação. Veja só, como assim, tia Lê? De tanto que vieram outras etnias, outros povos para o nosso país, aconteceu o quê? Essa mistura de povos, e aí foram surgindo novas etnias, entendeu? E foi enriquecendo a nossa diversidade, a nossa miscigenação foi aumentando, foi ficando mais rica cada vez mais, entendeu? A cultura do povo brasileiro não é única. Nós temos várias culturas, nós temos culturas europeias, nós temos culturas africanas, como a gente já viu nos outros vídeos. Então, ela é o quê? Ela é o resultado da mistura de etnias dessa época, desde a época da nossa colonização, entendeu? Com tudo isso, a maior influência, certamente, é a do povo português, que foi os portugueses que deu origem à língua que nós falamos, entendeu? Os portugueses deu origem ao português, que é a língua que nós falamos, as leis e que trouxe a religião cristã ao Brasil. Então, o mais importante é o quê? São os portugueses. A influência maior são dos portugueses. Por quê? Porque ele deu origem à nossa língua portuguesa, que é a língua que nós falamos, deu origem às leis e que também foram eles que trouxeram o quê? A religião cristã para o nosso Brasil. Diferentes culturas no Brasil. Dos negros africanos herdamos a capoeira, o colorido das vestimentas e principalmente a música. Dos indígenas herdamos o costume do dormir em redes e a alimentação à base de raízes e os hábitos de higiene. Todo mundo sabe que é a raiz, né? O inhame, a macaxeira, entre outros, batata doce. Então, vamos repetir. As diferentes culturas do Brasil é o quê? Dos negros africanos herdamos a capoeira, também herdamos o colorido das vestimentas e principalmente a música, não é verdade? Já dos indígenas herdamos o costume de dormir nas redes, a alimentação à base de raízes e os hábitos da higiene, tá certo? Dessa mistura de etnias, temos como resultado nossas diferentes culturas, nossas diferenças culturais. Porém, as diferenças não devem ser uma forma de discriminar ou rejeitar ou desprezar o outro. Então, nós não devemos, certo, discriminar ninguém por conta da sua cultura. Até porque no nosso país existem inúmeras culturas,
tá certo? Precisamos aprender a respeitar e conviver com todas elas, pois cada um tem seu próprio valor e somente o conjunto de todas essas diferenças que formam o povo brasileiro. Então, o povo brasileiro, certo? Tem um pouco de cada cultura. Então, é por causa desse pouco de cada cultura, certo? Que nós o quê? Que forma o quê? O povo brasileiro. Então, é muito bom e é obrigatório valorizar todos, sem desrespeitar nenhuma cultura. Tá certo? Os colonizadores vieram de climas europeus. Nada sabiam da vida dos trópicos, do cultivo de suas frutas, dos tubérculos e dos leguminosos. Como prepará-los e como consumi-los. Aprenderam com os habitantes da terra as formas de manejar o solo e a maneira de morar, e de se vestir, e também de assumir os hábitos higiênicos, como tomar banho diariamente, que eles não faziam isso. Entendeu? Então, hoje, eles sabem fazer tudo isso por conta de quê? Desses climas europeus. Entendeu? Os colonizadores vieram de climas europeus, eles não sabiam da vida dos trópicos, do cultivo de suas frutas, e aí eles aprenderam aqui, quando chegaram no Brasil, tá certo? Então agora vocês irão pegar aí na página 106 e irão acompanhar a leitura com tia Lê. De acordo com o texto, os portugueses colonizadores também assimilaram a cultura indígena. Que outros tipos de hábito indígena ainda sobrevivem na nossa cultura? Pesquise e apresente para a nossa turma. Então, vocês não irão apresentar aqui mesmo no seu livrinho, no livrinho de vocês, tá certo? Então, o que foi? Comer peixes e frutas, andar de canoa e jangada, usar os utensílios feitos com argila, entre outros que vocês queiram colocar aí, tá certo? Observe as imagens. O que você percebe de diferente entre elas? O que vocês percebem aí? As crianças devem perceber o quê? As minhas crianças perceberam que a diferença é no vestuário e nas etnias. Não é verdade que ele acabou de explicar? Na terceira questão, pesquise o significado da palavra cultura e explique abaixo. O que é cultura? Cultura é um padrão de comportamento. Não é verdade? É um conjunto de padrões de comportamentos, crenças, conhecimentos e costumes que o quê? Que caracterizam um grupo social. Vocês podem se basear nessa explicação que eu lhe colocar aí, tá bom? Quarta questão. Observe as imagens e responda em que elas são diferentes. Escreva um pequeno texto a respeito da sua observação. Então, vocês irão observar essa festa aí, que é o quê? Uma festa cultural. É a mesma festa, né? É a mesma festa que é o carnaval. Porém, o quê? Estão mudando o quê? O local e as pessoas envolvidas. Apenas isso. Não é isso? Então, vocês irão colocar aí com as palavrinhas de vocês exatamente isso que a tia Lê acabou de explicar. Viu, meus amores? Então, ficamos por aqui. Um beijão no coração de cada um de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato com a tia Lê. Tia Lê está sempre enviando mensagenzinhas para o pai de vocês, certo? Procurando saber como é que está em desenvolvimento de vocês. Mandem fotos para a tia Lê postar no grupo, no Instagram do colégio, tá certo? Beijinhos. Até a próxima.